Boa noite, meninas. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver a nossa segunda aula de educação e diversidade, né? Então, hoje nós iremos ver, dentro da diversidade, a diversidade étnico-racial, né? Porque, reforçando, diversidade não é apenas a bandeira LGBTQIA+. Não. Diversidade é ter pluralidade de coisas. No caso, educação e diversidade, a gente vai falar sobre as diferenças, né, entre as pessoas. Né? E o mais que a gente pode ter, assim, além da diversidade em relação ao poder, que a mulher é sempre a reprimida, né? Sempre a que deve ser submissa, nós também temos uma outra categoria, né? Que é a diversidade étnico-racial. Por que étnico-racial? Porque não se diz apenas respeito à cor da pele, é principalmente a cor da pele, mas também pode remeter isso a que chamamos de xenofobia, né? A gente sabe que, por exemplo, é muito comum a gente se referir ao pessoal que é do Nordeste como Paraíba, Baiano, né? Eu mesmo, eu nunca vou esquecer que eu falei uma coisa e na época eu não entendi muito bem e hoje eu consigo compreender bem a gravidade da minha fala, né? Eu sou de Santos, né? Quem já teve a oportunidade de ir a Santos sabe que lá em Santos, né, na orla da praia, tem uma ciclovia, né? Antes não tinha, né? E a partir do momento que teve a ciclovia, quem mais utiliza a ciclovia, né? É o pessoal que mora em Santos? Sim, mas não é o pessoal que mais utiliza. O pessoal que mais utiliza aquela ciclovia são as pessoas que saem principalmente de São Vicente, até mesmo da Praia Grande, e vão para Santos trabalhar. Geralmente, esses trabalhadores têm aquelas profissões que consideramos assim não tão importantes, mas têm muita importância, né? Que é como pedreiro, como zeladores, né? Aquele porteiro, ou até mesmo o pessoal que trabalha no porto, né? Infelizmente, olha o que eu falei, quando passa, eles têm o costume de passar, correndo, afinal de contas, é uma ciclovia mesmo, e, mas isso não é uma coisa, atitude só deles, né? Mas como eles mais utilizam, era na mesma época do filme Velozes e Furiosos, né? E maldosamente, acho que foi na época até não sei se foi do Orkut, já no Facebook, eu tinha visto e achei muito engraçado e reproduzir isso. Eu, inclusive, reproduzi isso em sala de aula do meu curso de pedagogia. Eu falei que a ciclovia de Santos, né, da praia, era considerada, era chamada de baianos e furiosos. Então, isso é para vocês entenderem como que é a intensidade da nossa fala, né? E isso a gente faz, por exemplo, muita gente acha que não tem muita importância, mas tem sim muita importância. Né? Tem sim, afinal de contas, é uma fala xenofóbica e que diz referente a um grupo de pessoas do mesmo país. Né? Então, não é, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que um pedreiro, do que um zelador, do que um porteiro, ou que um um portuário, né? E mesmo assim, para poder achar engraçado algo, eu reproduzi isso. O mundo tá chato? Pode até estar chato, mas assim, o mundo ele tá mais, ele tem que se tornar mais justo, né? Então, isso vem também para você, isso serve para ilustrar bem que necessariamente a diversidade étnico-racial não se diz respeito exclusivamente da questão racial. Também, eu diria até principalmente, mas também em relação às diversidades, até mesmo dentro da etnia. Tá? Então, hoje, nós iremos abordar a diversidade, articulando com a educação, destacando-se marcadores de identidades tais como étnico-raciais, gênero, sexual, geracional e religiosa. Né? Nesse caso, nós iremos abordar os conceitos relacionados aos aspectos históricos e culturais da presença africana no Brasil e dos povos nativos deste território, né, os índios, né, com o objetivo de ampliar o conhecimento e superar preconceitos. Eu vou até fazer uma ressalva,
que o nome índio, né, propriamente dito só índio, ele até tecnicamente está incorreto, né? Para quem não sabe, por que os índios são chamados de índios, né? Foi o nome dado, né, pelo Cristóvão Colombo, né? Quando chegou aqui na descoberta das Américas, agora acho que foi das Américas, que ele achou e deu esse nome para a população local daqui das Américas, porque ele estava procurando um caminho para as Índias, né? Então as Américas foram descobertas com um acidente, é tanto que o nome, o continente América, vem de Américo Vespucci, né? Que é o Vespúcio, né? Como é a forma aportuguesada do nome dele, né? Ele é uma homenagem que também estava na, ai, na uma jornada, esqueci, na, na frota do Cabral, não, do Colombo, né? Então, o nome que a gente poderia dizer que é correto não são índios, né? Porque essa ideia foi de Índia, né? Lá da Índia, né? Das Índias, né? Mas sim ameríndios, né? Então, quando a gente fala ameríndios, são os índios americanos. Okay? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Leide. Boa noite, Larissa. Vamos lá. Então, a gente precisa entender quem são os povos brasileiros, como é que se formou o povo brasileiro, né? E com isso, a gente vai precisar entender também um pouco da identidade afro-brasileira, indígena, e o movimento negro e a questão do racismo, né? Então, a gente vai ver a diáspora e a escravidão africana, né? Ah, eu vou mostrar para vocês aqui um retrato de como era um navio negreiro, né? Que ela tem inclusive uma imagem do Johann Moritz Rugenda, né? Ele retrata como que é o interior de um navio negreiro, né? Eu ainda acho que não é bem o interior do navio negreiro. Eu acho que o navio negreiro é bem pior do que essa imagem. Mas eu vou mostrar para você. Aqui, ó, já vai aparecer para vocês. Esse é um quadro que retrata como que é visto um navio negreiro, né? Eles vinham acorrentados, como vocês podem ver, ó, em alguns aspectos, né? Aqui por isso que eles estão assim desse formato, e eles vinham amontoados entre si, né? Tanto que quando as pessoas traziam os negros, parte deles morriam na viagem, né? E não podia morrer também não, eles evitavam, porque era uma carga muito valiosa, né? Então por isso que não podia tinha que ter manutenção para que eles não pudessem morrer, né? Para que eles pudessem virar uma moeda de troca. Então essa aqui é uma imagem do navio negreiro, são os navios que saíram lá da África e vieram para as Américas, né? Trazendo os escravos, né? Negreiro vem de negros, né? Então, só para poder também ressaltar uma outra coisa, é uma parte ruim, mas muitos negros, até muita gente pode até não concordar comigo ao falar isso, achar que não tem nada a ver, mas mas é preciso falar. Muitos negros eles foram escravizados, né? Eles foram aprisionados e escravizados também por outros negros, né? E isso se deu porque os negros do norte da África eram essencialmente muçulmanos e eles não concordavam, especialmente o formato de sociedade e também o formato da religião deles, dos negros mais ao sul, né? Que eles não eram tão organizados. Para quem não sabe, os muçulmanos eles eram excelentes como eles são ainda excelentes como sociedade, tanto que eles é uma sociedade completamente fechada e forte no mundo, né? Para quem não sabe, ela tem ela chega até a ser muito maior do que a que chamamos de sociedade ocidental, que somos nós, a Europa e tudo mais, né? Então, eles eram muito bem organizados. Então, diante a pessoa que morava em tribos, né? Então, eram presas fáceis. Por isso que se dizia que tinham reis, princesas, rainhas
príncipes dentre os escravos aqui no Brasil, até mesmo em qualquer outro lugar das Américas, né? Mas eram porque eles realmente eram príncipes, reis, rainhas, princesas, e eles vinham e eles eram capturados por esses chamados de mandingas, né? Que eram os negros que ficavam no norte da África, né? Essencialmente chega até mais ou menos chamamos de chifre da África, né? Que é onde fica ali a Somália, né? Aquela pontinha que é em cima, ou inclusive o Oriente Médio. Deixa eu ver o que mais interessante para falar. Não necessariamente eram os brancos que iam buscar lá capturar esses negros. Tinha os brancos, lógico que tinha, claro, ó, tinha branco também lá capturando, não eram só os mandingas, né? Mas quem vendia essencialmente eram os mandingas, tá? Eles queriam dominar, né, o território. Então, no caso aí, a presa mais fácil era justamente essa população. Tá? Então, a escravidão na África, a gente tem que falar, primeiro, as diversidades étnicas, que é essa que eu falei para vocês agora, né? Havia muitas etnias, né, dentro do continente. A África, que eu não tenho aqui para mostrar, tem no meu livro lá do Atlas da História Mundial. Se você reparar como é que ele era, né, antes da, da, da colonização, né, que a colonização da África já, já havia, era anterior, mas ela se intensificou, especialmente na época das grandes navegações. Por quê? Porque eles só conseguiam chegar aos europeus até mais ou menos onde era o Cabo da Boa Esperança, né, que era chamado de Cabo das Tormentas. Né? Eu não lembro se foi do João, qual do João que trocou o nome para Cabo da Boa Esperança, porque o Bartolomeu ou foi o Vasco da Gama, agora não lembro, mas enfim, um navegador, ele cruzou, acho que se não me engano foi o Vasco da Gama em 1498. Ele cruzou esse cabo, que é onde, inclusive, termina o Oceano Atlântico e começa o Oceano Índico. Só que era um oceano muito difícil para poder mudar de um lado para o outro, porque apesar de ser tudo água, é a batida de dois oceanos, por isso que usa ali como uma separação entre os dois oceanos. Hoje não é nem mais o Oceano Índico ali é considerado chamado de Oceano Glacial Antártico, né? E então esse choque entre os dois oceanos era difícil. Então eles conquistaram algumas cidades estratégicas, né, para poder fazer paradas e tudo mais, mas não tinham conquistado diretamente a África, porque eles não tinham noção do como que era a África. Isso só se deu a partir do momento que houve a primeira circunnavegação pela África, né, levando uma nova rota, não passando pelo Oriente Médio mais, para chegar até as Índias e, consequentemente, também ao Oriente, né, onde ficava a China e tudo, porque as especiarias eram muito caras, eram coisas muito valiosas, né? Então, nisso não estava tava, tava totalmente conquistado, tinha alguns pontos no litoral. Eles sabiam que era grande, mas eles não sabiam a imensidão de que era. Então, dentro desse território africano, que ainda não era como conhecemos hoje os países, eram lugares onde haviam várias tribos, né? Eles eram todos organizados e viviam tecnicamente de modo pacífico. Né? Não era, não era, não era uma sociedade muito complexa. Eu diria até que era uma sociedade muito parecida como são os índios, né? Aqui nas Américas, né? Então, com isso, com essa circunnavegação, eles começaram então a contornar a África e eles sentiram a necessidade de começar a conquistar esses territórios. Então, a partir do século XVI, é que há a intensificação dessa colonização da África. Né? Com isso, começaram a fazer o quê? O que fizeram com os índios aqui também? Começaram a tratá-los como escravos, afinal de contas, negros estão abaixo de mim. Né? Curiosamente, muitas pessoas do Oriente também se vieram nessa mesma época, também vieram para a África. Né? Então, você vai encontrar muita gente das Índias, né? Mesmo da Arábia, né? Da antiga Pérsia, ali naquela região ali onde está a Somália, né? A Somália da Tanzânia
até lá em cima, né, até o Egito, né, e assim dominando também o deserto, né. Então, essa diversidade étnica, ela tinha, a principal marca dela era que o povo do norte, que estava ali naquela região do Oriente Médio, e mais ou menos onde fica o deserto do Saara, eles não concordavam com a forma de vida. Nossa, parece tão uma coisa tão velha, né? Não concordavam com a forma de vida, então eles começaram a o quê? Ocupar esses territórios, porque afinal de contas eles eram ótimos mercadores, então eles precisavam achar outros elementos que pudessem é, ganhar para poder vender para esses europeus que estavam contornando a África. Né? Uma outra coisa que aconteceu é que nessa colonização também os países europeus, especialmente, a gente precisa muito frisar isso, especialmente o reino belga, eles eram os mais cruéis, né? Eles começaram a, a dominar algumas regiões e começaram quase que dizimar mesmo a população, especialmente vendendo-os como escravos, além do que eles precisavam lá para poder é, pegar, né, todo, todos os elementos ali, todas as riquezas daqueles países. Curiosamente, basta ver os territórios que mais demoraram para serem dominados são justamente do norte da África, porque havia tecnicamente uma boa relação entre esses povos, né, entre os mandingos, né, com os europeus. Só que a partir do momento que começou a ser mal vista, né, a questão negra, isso porque também houve diversas guerras, né, e tudo mais, começaram a entrar em confronto, eles começaram, então os europeus, oh, eles são negros também, vamos lá dominar. E foi que como aconteceu todo o domínio de um continente, assim como aconteceu também aqui nas Américas, né? Então, era um comércio que a gente podia dizer que era triangular, né, na época da África, né? Por quê? Porque ele tinha uma alianças com chefes locais e trocas por mercadorias, né? Então, não era de todo colonizador que chegava lá e simplesmente dizimava, assim como os belgas fizeram. Por isso que até, especialmente os belgas fizeram, né? Alguns outros países decidiram manter, apaziguar, até como forma de eles protegerem para essas nações, especialmente a França fez isso, né? Para que pudesse dominar aquele território, amansar aquele povo, né? Mas ele transformava um comércio triangular, por quê? A África, né? Ela tinha minérios, né? Diamantes, tudo mais, algumas outras especiarias, alguns óleos, né? Como óleo de palma, ou até mesmo até o cacau, né? O cacau ele africano ele era muito abundante entre a Europa e também as colônias. Né? Quem eram as colônias nesse caso? Especialmente nós americanos, né? Mas também a África também eram também colônias, né? Mas isso também acabou sendo as colônias do mundo inteiro. Né? Então, a partir de 1500, especialmente a partir do meio do século XVI, lá para 1550, a gente começa o tráfico negreiro para o Brasil. E ele dura oficialmente, né, oficialmente, quando tem aquela lei que cessa, né, que foi bem no início do século XIX, logo depois acho que antes mesmo da independência, há uma lei que proíbe o tráfico negreiro do Brasil, né? Só que não era bem assim, né? Afinal de contas, né? Detalhes, né? Um continente tão grande, não entrava por São Paulo, mas entrava pelo Pará. Mas, então foram trazidos, né? Eles foram trazidos não, eles foram, eles foram expatriados, né? Eles foram sequestrados de suas terras aproximadamente de 16 a 19 milhões de escravos, né? Então eles não foram trazidos. É muito importante frisar isso. Eles foram sequestrados, né? Eles foram escravizados. E a travessia se tornou essa travessia entre o Brasil e a África era considerada a travessia do Atlântico Negro, porque curiosamente o país não, a colônia que mais se beneficiou com esse tipo de comércio fomos nós brasileiros, né? Nós brasileiros.
Então, nisso, a gente tem a questão da identidade forçada, porque os africanos escravizados eles eram identificados pelo porto de origem, então, de onde eles vinham. Recebiam novos nomes e eram batizados na religião católica. Né? Por quê? Porque eles tinham, especialmente as religiões que chamamos de matrizes africanas, mas havia também outros tipos de religião, né? Ou até mesmo a forma como vão conviver socialmente era também um formato de religião, né? E como eles não tinham alma, né, segundo a Igreja Católica, eles podiam ser escravizados e fazer o que bem queriam com eles para poder diminuir a pena deles na Terra, eles recebiam nomes católicos, né? Por isso que muitos da nossa população aqui no Brasil, geralmente os mais pobres têm aqueles nomes Santos, Silva, Santos, Silva e tem mais um, Souza, né? Por quê? Porque esses eram nomes de gente importante, por incrível que pareça, muito importante em Portugal. E eles recebiam o nome dos seus donos, então eles acabavam sendo registrados com o nome dos donos deles aqui no Brasil. E eles também eram obrigados a estabelecer novos laços sociais, afinal de contas, eles não vinham necessariamente do mesmo lugar, todo mundo da mesma, vai trabalhar na mesma casa grande, todo mundo do mesmo lugar. Pelo contrário, eles pegavam uma variação até para diminuir aquela questão da rebelião. Só que nisso eles estavam numa condição de oprimidos, então eles acabavam estabelecendo essas relações entre eles, né? E também tinha muita questão da própria cultura, porque como eles vinham até de lugares que tinham mais ou menos o mesmo tipo de entendimento religioso, então era muito mais fácil estabelecer essa cultura. Né? Mas, além disso, havia o que chamamos de resistência. Né? A resistência eram feitos através, especialmente, de rebeliões, fugas, suicídios, abortos, negociações e negociações e comportamentos dóceis, entre outros. Essas duas últimas, ela vai diretamente contrastar com o acordo entre o patrão, né, o seu patrão não, dono dele com o escravizado, né? A fim de diminuir qualquer tipo de pena que ele pudesse sofrer e tudo mais, né? E o comportamento dócil, né? Vem que ele simplesmente aceita e faz para poder viver, não ser açoitado nem nada, né? Só que muita gente não concordava de ser escravizado. Então eles promoviam rebeliões, né? Quebravam tudo, eles fugiam, eles cometiam suicídio, né? Porque eles não queriam viver daquela forma, né? E as mulheres faziam aborto, por quê? Principalmente, não era porque simplesmente ia trazer mais um escravo, né? Pro, lá para Casa Grande. Não era isso. Porque eles muitas vezes eram fruto de um estupro. Afinal de contas, as mulheres eram propriedades de senhores, né? De senhores de terra. Né? Então, a gente vai ter isso como uma forma de resistência à escravidão. Né? A escravidão indígena. Né? Bom, estima-se que na época da chegada dos europeus haviam mais de 1.000 povos indígenas no território onde é o Brasil, somando de 2 a 4 milhões de pessoas. Esse dado aqui já está até desatualizado da Anhanguera. A gente estima que haviam 5, aliás, eu falei 4 milhões, né? Haviam mais de 5 milhões de indígenas ameríndios aqui no Brasil. Tá? Atualmente são encontrados no território brasileiro cerca de 255 povos, né? Ou seja, haviam mais de 1.000, tem aproximadamente um quarto daqueles povos, daquelas etnias, né? Somando aproximadamente 900 mil pessoas, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Ou seja, como eu falei para vocês, tinha mais de 5 milhões, agora tem 900 mil, menos de um quinto da população que havia naquela época. Né? Então, que deu, como é que deu essa questão da escravatura indígena? Né? Primeiro, porque o Brasil era um país selvagem, né? Especialmente
porque eles tinham contato com alguns povos que eram bem, bem guerreiros, né? Aí a gente pode citar, por exemplo,
Não acabou a luz nem caiu a internet, não, pessoal. Acabou a energia do meu celular. Eu não encaixei direito o, o carregador. Por isso, peço desculpas para você. Onde que eu parei na fala? Onde que eu parei, pessoal? Vocês sabem onde eu parei? Eu só vi que eu parei às 20 horas e 4 minutos. Eu falei durante 10 minutos, só percebi depois. Eu falei, nossa, tá todo mundo quietinho. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta no chat. E foi quando eu vi que tinha caído. Bom, eu estava falando, vocês escutaram dos indígenas. Olha só, vou falar os tópicos que eu falei, né? Eu falei do tráfico negreiro, eu falei da escravidão da África, acho que isso aqui eu já tenho que conseguir falar. Comércio triangular, o tráfico negreiro, as identidades forçadas dos negros, a resistência. Bom, ou então, eu acredito que 10 minutos de fala, deixa eu ver, devia ter parado mesmo na escravidão indígena. Então, vou começar aqui a partir da escravidão indígena, tá bom? Depois eu vejo lá no vídeo, que ainda não chegou para mim, para poder baixá-lo, então não sei onde que parte que eu parei. Só sei que foi às 20 horas e 4 minutos. Bom, os indígenas, né? A gente pode dizer que teve um genocídio, né? Um genocídio indígena. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, né, especialmente no Brasil, estimava que havia mais ou menos 1.000 povos indígenas, 1.000 tribos, né, do aborto. Então tá, então logo em seguida foi a escravidão indígena. Então tá, beleza. Então, eles mais ou menos tinham 1.000 povos indígenas e no território que hoje é o Brasil, né? E tinha mais ou menos entre 2 a 4 milhões de pessoas. Só que esse dado está meio assim, né? Havia mais de 5 milhões de indígenas aqui, né? Dividido realmente entre 1.000 povos, né? Atualmente são encontrados no território brasileiro cerca de 255 povos, ou seja, se havia mais de 1.000 povos, hoje tem menos de um quarto dos povos que haviam antes, né, das tribos, né? Somando aproximadamente 900 mil pessoas. Tinham mais de 5 milhões. 900 mil pessoas é menos que um quinto, menos que 20% daquela população. Falantes de mais de 150 línguas. Tá? E a gente pode dizer que esse genocídio teve quatro fatores, né, principais. Tivemos o aldeamento, né, porque os indígenas eles eram até dóceis, no geral, os tupis, os tupinambás, né, eles eram dóceis, né. O problema, né, o maior problema eram que os portugueses queriam que eles fossem escravos, né, fizessem as coisas para eles. Então, primeiro momento, eles precisaram fazer os aldeamentos. Né? Basta lembrar que no Brasil, o Brasil ficou sem ser uma colônia muito importante durante 30 anos. Né?
Tanto que a primeira o povoamento, né, que teve no Brasil é a Vila de São Vicente, que ainda tem assim um pererê assim, entre Cananéia, né, que foi a primeira e tudo mais, mas oficialmente registrada é a Vila de São Vicente. Teve aldeamentos antes? Com certeza teve, mas a que existe realmente de fato, né, que pode dizer que o primeiro aldeamento foi a, foi a Vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, né? A Vila de Guaiaó. Né? Esses aldeamentos serviam para que os portugueses pudessem aqui se instalar, porque afinal de contas era uma colônia com um território enorme de litoral, assim tal como a África, era tudo do Brasil, né? E tinha um tratado de Tordesilhas que dividia o mundo, né, para cá, entre Portugal e Espanha, que eram as duas maiores potências marítimas, principalmente daquela época. E para poder conquistar, então, até para proteger, foi necessário criar pequenos aldeamentos. Então, quem mora perto desses aldeamentos acabava se aproximando, se afeiçoando. Só que eles eram utilizados, né, como escravos, né? Nisso, a gente pode dizer que surgiu também o que chamamos de guerras justas. Por quê? Assim como aconteceu com os índios, com os negros, os índios também eram meio que intimados a esquecer o que eles acreditavam em relação à fé, porque só podia se salvar quem era é, quem era quem era católico, né? E mesmo assim eles não sabiam se podia salvar, afinal de contas a cor da pele não era a mesma deles, né? Então o índio não tinha alma, mas eles podiam tentar assim se arrepender dos pecados sendo católico, né? Então só que eles não concordavam muito com isso não, né? Então começou-se então as guerras justas, porque os índios eles não eram acostumados a trabalhar igual loucos, porque eles tinham uma noção de que era trabalhar para sobreviver, porque eles eram uma grande comunidade onde cada um que fazia parte dessa comunidade, eles tinham o seu papel muito bem representado, era importante, por menor que seja, por pior que fosse o serviço, ele era relevante para aquela sociedade, né? Então, eles não entendiam esse sistema que eles tinham que ser submissos aos portugueses. Nisso surgiram algumas guerras. Entre as principais guerras eram os tamoios, que se aliaram aos franceses e também aos espanhóis em alguns espaços, para poder lutar contra os portugueses, né? Porque os portugueses chegavam e simplesmente chegavam igual uns loucos, né? Querendo mandar, é tudo meu, né? Como diz a lei, é tudo meu, né? É tudo meu, não importa que se você está aqui. E com isso, vou falar inclusive mais na frente na parte da resistência, né? Para vocês entenderem a analogia. E com isso eles começaram a se rebeliar. O mais famoso de todos é realmente o dos goitacazes, porque eles simplesmente sumiram. Por quê? Um outro fator do genocídio indígena, as doenças. Os indígenas eles não tinham as mesmas doenças que os portugueses, os europeus tinham. Por quê? Porque lá os portugueses não tinham, os europeus não tinham costume de tomar banho. Primeiro, porque a água era muito escassa, era também muito suja, porque os dejetos iam tudo para a água. Segundo, porque não era. A Europa, por exemplo, não é muito rica em rios. Algumas regiões têm os rios tal, mas não é muito rico, como o Brasil. Né? E também não era um clima muito quente como era aqui. Né? Era um clima tropical, abafado. Né? E então era tudo muito novo, né? E além disso eles tinham, né, usavam muitas roupas, né? E a roupa dizia quem você era e tudo mais. E os índios não, os índios tomavam banho toda hora, né? Eles não tomavam banho todo dia, tomavam banho toda hora. Porque tinha os rios, os mares, então eles viviam em conexão com a natureza, né? Tanto que até mesmo a questão dos sambaquis, que é o cemitério dos indígenas, eles tinham uma certa sinergia com a própria natureza, né? Porque eles colocavam, né, os seus mortos, né, lá no sambaquis. Além disso, eles colocavam também os seus lixos como forma de deixar ali como um lugar sagrado, não como a gente cultua hoje os mortos, mas como um lugar sagrado, né? Que a pessoa foi para um outro lugar. Então surgiram aqueles sítios arqueológicos chamamos de sambaquis, que é muito comum, inclusive, no litoral paulista, né? E, além disso, teve as missões jesuíticas, que veio como formato de
docilizar esses índios, né? Porque os jesuítas eles vinham apenas pela fé. Só que a partir da fé você muda a cultura do indígena, né? Então, por quê? Porque eles tinham que primeiro que os jesuítas foram os primeiros a tentar entender a língua dos indígenas. Então, eles conseguiram entender e depois fazer a reprodução para os demais portugueses, né? E segundo, porque nessa parte de troca, né, ele não era, os jesuítas tinham escravos, mas eles não eram tão agressivos como os demais, né, como os demais portugueses. Então eles tinham uma melhor simpatia. Com isso eles acabavam almoçando e se tornando um pouco mais português, né? Só que nisso a gente também tem a questão da resistência, né? Por quê? Porque a resistência dos indígenas ela nunca parou. A gente entendeu, aqui tem um fator que aconteceu nessa década, eu acho que é o mais recentemente, o mais recente, esse mais recente, mais importante, só que isso teve esse ano, né? A primeira aqui é a resistência mostrada pelo Raoni Metuktiri, né? Que ele era um líder indígena que ele fez uma petição internacional contra a usina de Belo Monte, né? A usina de Belo Monte ficará lá em Altamira, no Pará, e como é que funciona uma represa? Lembra que eu falei para vocês os aldeamentos? A represa, né, ele é um curso d'água, geralmente é uma queda ou tem algum desnível. Ali você ergue um grande paredão. Então, essa água que está vindo, ela fica represada. Essa água começa a transbordar e deixar embaixo dessa água uma região muito extensa. Basta vocês verem como que são as nossas represas aqui, a Billings, agora a Piranga, até mesmo aqui no interior de São Paulo, Rio Paraná e tudo mais, até o Foz do Iguaçu ali, né, que tem a represa de Itaipu, né, a hidrelétrica de Itaipu. Então a represa, né, a hidrelétrica de Belo Monte, ela estava projetada para ser maior até do que até a de Itaipu, né, que fica lá em Foz do Iguaçu. Essa represa, ela iria inundar terras, né? Lembra que eu falei agora do aldeamento, que eles surrupiavam as terras, falavam assim, é tudo meu, né? É a mesma coisa que alguém chegar na sua casa e falar, sai daqui, porque eu vou derrubar a sua casa, porque isso aqui tudo é meu. Então é exatamente a mesma coisa, né? Então essa resistência do índio, ele nunca parou. O mais recente que a gente pode ver, que a gente vê através do, do idiota do nosso ministro do Meio Ambiente, ele ir para cima, né, tirar essas terras para virar agropecuária, porque afinal de contas, agrotec, agro tudo, para poder virar latifúndio para poucas pessoas concentrar renda. Mas se o índio que estava ali, que pega tudo seu da mata, né, vive da floresta, né, eles não são levados em conta, né? Então, por isso que a importância né, da floresta amazônica que a gente teve agora, essa questão das queimadas, especialmente no Pantanal, né? Por que é importante pensar na condição do índio? Porque o índio ele vive da, da região onde ele mora, né? E eles moram na casa dele. A casa dele não é a casa que a gente mora, uma casinha, moramos lá. Não. O quintal dele é toda a floresta. E a floresta, além disso, tem espécies de animais que ali também vivem e que vivem mesmo. A onça pintada, que é um felino, ele é feroz, ele é um felino que, ele, por que pareça, ele não necessariamente ataca humanos, ele ataca quando se sente acuado. Né? Nós não somos a refeição predileta dela. Da cobra até vai, mas nós não somos a refeição predileta das onças. Né? Ele vive em equilíbrio para que ali tudo viva harmoniosamente. Né? Então, por isso que é muito importante eles, quando eles falam, querem proteger aquele espaço, porque ele não está pensando apenas só nele. Ele também pensa como um todo. Né? O índio ele pensa como a terra como sendo algo que é dele e que vai ser não só dele, mas de todo mundo. O que é dele, na verdade, é para uma comunidade. Basta vocês verem que os efeitos da queimada, né, do Pantanal chegou até aqui em São Paulo, né, as fuligens, ficou escuro, ficou uma cor bem estranha, mais avermelhada, né, do queimado, né, em detrimento do que a gente está vendo esse idiota do nosso presidente falando do que é. Né? Então, ele até hoje, os indígenas são resistência. O
quem gosta do presidente desculpa, mas é um idiota mesmo, tá? Então, nisso, com a junção desses dois povos, primeiro os que foram extirpados da sua terra, né, foram sequestrados e trazidos para cativeiros aqui no Brasil, e além dos povos que estão aqui, né, que são os indígenas, a gente começou a criar, então, uma identidade e cultura afro-brasileira e indígena. Por quê? Porque os negros eles não vieram com a intenção de conquistar para usurpar todas as riquezas daquela terra, daqui dessa terra, para poder levar para uma metrópole. Pelo contrário, eles vieram aqui forçados, né? Então eles começaram a trazer alguns elementos culturais deles, até porque eles se uniam, né, mesmo não sendo da mesma tribo, para que pudesse manter a sua cultura muito forte, né? Assim como os índios, né? Então, a identidade cultural brasileira, ela busca novas identidades a partir da relação dos senhores e os outros escravos, porque a gente tem uma cultura que ela é dominante, só que nós temos outras culturas que são mais em massa do que a cultura dominante, né? Então, a gente pode dizer que uma herança cultural africana é a questão da música, a dança, a língua e a própria literatura, né? Além da alimentação e as técnicas de produção de alimentos, né? E as religiões africanas, e seu sincretismo religioso, o sincretismo ele veio para poder ligar o que eles acreditavam com o que eles eram obrigados a acreditar. Né? Por isso que a gente tem hoje, no candomblé, a gente não utiliza imagens, né, para representar orixás. Orixás são os elementos da natureza, são pedras, né, por exemplo. Né? E no Umbanda a gente já vê essa figura do santo, porque no início eles precisavam cultuar os seus orixás através de um olhar católico. Como é que eles faziam isso? Nós tínhamos os santos do Paoco, né, que eram feitos de madeira, que eram loucos por dentro, especialmente para poder contrabandear diamantes, né, outras joias, ou outras pedras preciosas, e eles colocavam o que chamamos de pedra, né, são os otás, dentro dessas imagens. Por isso a gente tem o sincretismo. O sincretismo seria uma ligação de uma religião para a outra. Né? Por isso que dizem que São Jorge é Ogum, por isso que dizem que Oxalá é Jesus Cristo, né? A Oxum, que é a minha orixá, né? A pessoa do candomblé, ela é Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora na verdade, ela é Nossa Senhora da Conceição, né? Ela é Nossa Senhora da Conceição, né? E, né? Só que a Nossa Senhora da Conceição é a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? É uma vertente da Nossa Senhora. Então, eles cultuavam, né, esses orixás através dos santos católicos, para tentar amenizar aquele sentimento de domínio que eles tinham, inclusive ideológico. Né? Então, já a identidade e cultura indígena, a gente pode dizer que os indígenas eles é um povo que é nativo e autônomes, né? É uma expressão genérica diante da complexa diversidade étnica dos povos indígenas no Brasil, né? Aliás, eu nem falei dos goitacazes, né? Então, nós tínhamos vários, né? Vários indígenas, os guaranis, nós tínhamos os aimorés, nós tínhamos os tamoios, tínhamos os tupis, os tupinambás, os tupis, o tupi-guarani é linguístico, né? Nós temos lá na Floresta Amazônica os Kaiowás, né? Entre outras tribos. Então, nós tínhamos mas era muito grande, era como na África, literalmente, antes da colonização, aliás, da exploração europeia, né? Haviam várias tribos, e da mesma forma haviam aqui também no Brasil, né? E eu não falei dos goitacazes, né? Os goitacazes foi o primeiro povo indígena que foi dizimado. Mas quando eu falo que foi dizimado, eles foram dizimados mesmo. Né? Eles não existem mais, não sobrou nenhum para contar nenhum tipo de história. A gente não sabe nem como é que é a estrutura linguística da língua deles. Porque os goitacazes, assim como os tamoios, eles eram um pouco resistentes aos portugueses. Os portugueses, né, tanto que eu falei que os tamoios eles se aliaram ali aos franceses, né, para poder tentar diminuir aquela pressão portuguesa, né, porque os franceses eram mais tentavam fazer mais amizade. Lembra que eu falei da África?
eles tentavam fazer, né, aquelas ligações para poder manter bem, não tinha aquele ideário da escravidão. Eles viam as pessoas como parceiros, né? Então, no caso dos goitacazes, não. Os goitacazes, eles eram um povo impenetrável. Quem chegava perto deles, eles matavam, literalmente matavam e comiam mesmo, né? Comiam a pessoa, né? Os tamoios também, né? Tanto que tem até um livro que é A Incrível Viagem ao Brasil, né? É do Hans Staden, né? E é outra viagem ao Brasil, segunda viagem ao Brasil, que é um a gente não sabe se é verdadeiro, mas ele traz um retrato muito louco do Brasil lá do século XVI, né? Lá do descobrimento, né? Ele foi capturado, inclusive, pelos tamoios e tudo mais. Mas, enfim, os Goitacazes, eles ficavam hoje mais ou menos onde é a região dos Campos dos Goitacazes, por isso que é o nome, Campos, né? Campos de Goitacazes. Ali no norte fluminense e no sul capixaba, né? E ele era um povo que não deixava, né, como eu falei, os portugueses chegarem perto. Mas não deixavam nenhum povo, né? E os portugueses queriam aquela terra, porque queriam aquela terra onde eles estavam. O que eles fizeram? Precisamos exterminar. Só que não conseguia. Apesar de deixar muitos presentes, os goitacazes pegarem todos os presentes, lembra da troca? Espelhinho para a Índia, para se ver e tudo mais. Apesar deles pegarem, né, os presentes, eles não deixavam os europeus chegarem perto. Só que, o que aconteceu? Né? Lembra que eu falei das doenças? Né, que os indígenas eles não tinham os anticorpos que os portugueses, né, os europeus tinham. Então, por isso, no contato, eles acabam ficando doentes, e como eles não tinham anticorpos, as doenças eram fatais. Foi a mesma coisa que aconteceu com os goitacazes. A diferença é que ele foi meio que de caso fixado. Né? Segundo o livro que eu li lá do Eduardo Bueno, né, e também vi no vídeo dele, os portugueses teve um surto de varíola, né, num barco, e a pessoa morria. O que faz quem está no barco? Joga no mar, morreu, temos que tirar, porque a morte dele pode trazer outros tipos de doença, além da doença que ele tinha. Né? Então, morreu, joga no mar, porque já era. Né? Mal que salvaram, vamos contaminar os outros. Né? E então, o que eles fizeram, os portugueses? Eles pegaram as roupas dessas pessoas que morreram de varíola, né, que teve um surto em um dos navios, e deixaram para os goitacazes. Os goitacazes pegaram as roupas. Não sobrou um. Então, isso pode dizer que foi o primeiro grande genocídio brasileiro, né? Que foi a exterminação dos goitacazes. Além disso, os indígenas deixaram uma herança cultural, a língua, a literatura, né? A alimentação, principalmente, e a preservação ambiental. Porque os indígenas, como eu falei agora há pouco, em relação à mata, à floresta amazônica, ele cuida da Amazônia para ele, porque ele tem aquele intuito de comunidade, que é dele, não é dele, é de todo mundo. Então, preservar a floresta, estar em sintonia com a floresta, era muito importante para que a floresta continuasse dando aquilo que eles precisavam, tanto que eles só comiam aquilo que eles precisavam comer. É, não havia desperdício na comida, né? E nisso a gente pode dizer que o primeiro movimento indígena foi o reconhecimento e aplicação dos direitos à terra e a preservação da identidade cultural, que vai surgir lá na década de 1960 com a criação da FUNAI, né? Então, que é o primeiro, que é a Fundação Nacional do Índio, que vem tentando preservar a memória e também os direitos desse povo. Aí culminou com a Constituição de 88, que determinou que os indígenas eles são os povos os mais importantes do nosso país, porque eles são os povos primitivos daqui. Né? As matrizes culturais africanas e indígenas e suas influências no Brasil. Né? As influências culturais africanas e indígenas do Brasil, brasileiros transformaram numa cultura que chamamos de cultura afro-brasileira. Né? Essas culturas, elas servem para poder mostrar que eles são os povos também, não só consumidores, mas produtores da cultura. Como é que é a forma principal de preservar uma cultura? Através da língua, né?
Quando aqueles chegaram, os negros, né? Eles chegaram aqui, eles tiveram que aprender o português, que era de quem estava, né, dominando eles, os donos, né? Mas só que eles continuavam falando entre eles na língua deles, né? Além disso, eles faziam algumas manifestações para poder preservar essa cultura, né? Isso a gente pode dizer que vem a capoeira, a própria questão do samba, a, o uso ritmado de instrumentos de percussão, né? Se basta lembrar que na Europa o instrumento de percussão até existia, mas eles não eram valorizados, né? E também não tinham tanta riqueza de sonoridade como os africanos tinham. A mesma coisa aconteceu com os indígenas, né? A gente pode dizer que os indígenas trouxeram algumas manifestações como o boi bumbá para a gente, né? E essas manifestações é, elas são importantes até mesmo o carnaval, ou como conhecemos o carnaval, porque traz aí uma expressão de como eles se enfeitavam para noites de gala, né? Claro que hoje, né, pelo politicamente correto, não é legal você usar índio, porque índio eles não usam fantasia, né? E quando você fantasia, coloca uma fantasia, você está dizendo que aquilo ali é apenas como se fosse um espetáculo. E, na verdade, é uma questão de resistência muito maior, e que e a gente precisa ter a reflexão de que aquilo não é apenas um enfeite para poder você ser notado. Aquilo ali tem que trazer também um cunho mais ideológico, né? Os movimentos sociais, né, para poder entender o que são os movimentos sociais, ele tem lá na origem, é, através dos pensamentos, esse nome, movimento social, lá do Durkheim, né? Por quê? Porque o Durkheim, o Emile Durkheim, diz que todo comportamento social ele tem um caráter coletivo, ou seja, o que eu faço para poder me inserir aqui, ele tem uma intenção de estar inserido com vocês, com alguém que possa dialogar, ou com as pessoas que eu possa dialogar e que possa também ter aquele chamado feedback, aquela devolutiva sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, os fatos, está muito ligado à questão dos fatos sociais, que são os fenômenos que acontecem quando nós vivemos no coletivo, né? E também com a construção da identidade, né? Que é algo individual. Só que vivemos em sociedade. Isso não significa que eu devo pensar igualzinho a outras pessoas. Não, eu tenho que construir a minha identidade com aquilo que é mais relevante para mim. No entanto, eu tenho que ter aquela noção de que aquele conhecimento que eu tenho, ele até pode não ser importante para um, mas pode ser importante para outro. Assim como o conhecimento de alguém pode não ser importante para mim, vai ser importante para outro, né? Então, o histórico dos movimentos sociais, a gente pode dizer que, até a década de 1960, a principal ação era através dos trabalhadores e sindicatos, né? Porque os movimentos sociais foram surgir mesmo, né, com a Revolução, primeiro a Revolução Industrial, depois a Revolução Francesa, né? E, então, especialmente na Revolução Industrial, por conta da precarização do serviço, de você literalmente trabalhar quase como um escravo. Então, esses movimentos sociais eram tidos apenas através dos coletivos de trabalhadores, que eram representados pelos sindicatos através das buscas pelo bem-estar social. Só que após a década de 60, a gente começa a surgir a ação das minorias sociais, né? Isso também remete muito aos movimentos sociais negros lá nos Estados Unidos e também da questão da mulher, né? Que já tínhamos lá na própria origem do Dia Internacional da Mulher, que um grupo de mulheres se revoltaram contra uma indústria e o dono prendeu, né, a indústria e tocou fogo com todas elas lá dentro, né? Todo mundo. Foi no dia 8 de março, né? Então, ele vai surgir justamente com esses dois movimentos se consolidando, né? Com o movimento negro, lá especialmente nos Estados Unidos, que a gente vê muitos filmes falando, né? Filmes bem interessantes que vai retratando isso tudo que vai acontecendo, e também com a questão dos direitos das mulheres, né? Foi quando, de fato, houve o primeiro movimento feminista, né? Lá na década de 60, né? A gente pode dizer que foi a revolução sexual, né, que a mulher, as mulheres não queriam mais
ser apenas aquela dona de casa, elas não queriam ser mais uma reprodutora, né? Ter filhos para um homem, né? E não ter direito a nada, né? Então, através da revolução sexual, houve assim, nó, que a gente pode dizer que começaram a ter as revoluções das minorias. Ainda no final da década de 60, a gente tem a primeira Riot, né, que foi a revolução lá de Stonewall, né, que foi a revolução dos gays, né, dos LGBTQIA+, que foi lá na rua Stonewall, que deu origem à parada gay, né, de Nova York, foi a primeira parada do mundo. Então, lá no movimento negro, a principal, nos Estados Unidos, o principal embate era a questão da segregação racial legitimada por leis. Então, as leis, os Estados Unidos, cada estado tem o direito de ter suas leis. Então, especialmente os estados que eram do sul, né, dos Estados Unidos, eram estados predominantemente escravogistas, né? E escravocratas. E eles achavam que os negros não tinham, estavam muito inferiores. Eles achavam que não tinham direito de estudar, eles não tinham direito de frequentar os mesmos lugares, ter direito ao acesso à mesma cultura. Então, eles não, que eles tinham doenças que podiam ser facilmente pegadas, né, se você estivesse no mesmo ambiente. Então, isso você consegue ver muito naqueles filmes do Martin Luther King, né, o Luther, até mesmo Estrelas Além do Tempo e o maravilhoso Selma, né? E nisso também vocês conseguem visualizar através do filme Histórias Cruzadas, né? Que traz muito essa questão de criar leis para poder segregar os negros para que eles não pudessem ter direito a nada, né? Tem aquela eugenia social, né? Então, a partir da década de 60, começa a surgir os movimentos pelos direitos civis dos negros, né? Começou quando esqueci o nome da menina, que ela não quis sair do ônibus, ela não quis sair do lugar que era destinado para brancos dentro de um ônibus, né? Que deu origem a vários outros protestos, especialmente ali na região do Alabama, do Louisiana, da Geórgia, da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e até mesmo da Flórida, né? O movimento negro do Brasil ele vai surgir em 4 etapas, né? Pós-abolição, que é buscar lugares onde eles possam morar, né? Que eles começam a ir para, né, que eles foram expulsos, né? Que eles não tinham dinheiro, não tinham nada, simplesmente abriu, você está livre, se vira, né? E com isso, eles não tinham onde morar, eles não tinham dinheiro, não tinham posses. Então, eles começaram a ocupar o que chama alguns morros que surgiram as favelas, né? De 1930 a 1950, eles começaram a conquistar, querer direitos à questão do voto, né? E a questão de ter direito ao emprego normal, né? De poder alçar algum tipo de ascensão social. Aí depois nós tivemos o movimento negro de 1980 à década de 1980, que foi a consolidação dele no mercado de trabalho, ainda ganhando bem menos do que uma pessoa branca. Eles ganhavam menos que, por exemplo, que uma mulher. E, da partir da década de 90, é a identidade dele como cultura, né? É através de dizer assim, não, o meu cabelo é afro, ele é bonito, ele não quer dizer que é melhor, que é pior do que um cabelo liso. Com isso, a gente tem o que chamamos de mito da democracia racial. E a gente fala assim, eu, racista, não imagina, tem até amigos negros que são negros, né? Então, a democracia racial é um sistema racial desprovido de qualquer barreira legal ou institucional para a igualdade racial. E, em certa medida, um sistema racial desprovido de qualquer manifestação de preconceito ou discriminação. Né? E isso está no livro do Domingos. Né? E esse mito da democracia racial, a gente vai ver muito naquele livro Casa Grande e Senzala, né? E os Sobrados e Mocambos do Gilberto Freire. Os dois são do Gilberto Freire. Por quê? Porque os negros, quando a gente fala assim, tem até amigos que são negros, é mentira. Você está sendo racista. Né? A gente tem várias leis onde dizem que os negros
são iguais a mim, igual a uma outra pessoa branca, enfim. Só que a gente não consegue visualizar pessoas negras, por exemplo, em fotos onde tem muita gente branca ou muita gente descolada, né? Então, isso é um movimento, é o que chamamos de mito da democracia racial. Porque imagina, tem amigos que são negros. Cadê os amigos negros, né? Então, esse processo de inserção da raça em diversas áreas da nossa sociedade não é apenas um reparador social, é uma constatação de que existe, óbvio, oportunidades que são idênticas para todos. Eles podem ter direito àquilo que os brancos conseguem facilmente. E nós vivemos nesse mito. Basta vocês analisarem. Se eu entrar numa loja, lá na 25 de março, dificilmente vou ser seguido por uma vendedora. Aliás, eu até vou, né? Porque ela vai querer. Não, você quer alguma coisa que ajude, né? Mas ela consegue me deixar à vontade. Eu quero que, se tiver algum negro, negra que estiver aqui, possa dizer isso. Quando você entra numa mesma loja que eu entrei, você consegue sentir que você está sendo vigiado. Você começa a ser perseguido por todo lugar onde você está. Por quê? Porque a gente tem um mito de que o negro não tem o dinheiro, ele vai roubar. Que tem lá da época da escravidão, porque eles realmente não tinham dinheiro, eles precisavam sobreviver. Isso não quer dizer que se explica uma coisa com a outra, não é isso. Até porque se passou muito tempo, infelizmente, mesmo que de modo bem precário, eles chegaram ao mercado de trabalho. Então, a gente vive nesse mito justamente quando a gente acredita que eles são iguais mesmo, têm a mesma oportunidade. E, na verdade, não tem. Basta ver o Zoe que foi em relação ao Magazine Luiza, em abrir um processo de trainees apenas para negros, porque a Luiza Trajano olhou para todas as pessoas de comando e só viu pessoas brancas. Ah, mas tem uma pessoa negra ali. Mas não é em posição de comando, é sempre subordinado. E os trainees, eles são como se fosse um estágio para poder assumir funções de comando, funções estratégicas. E essa foi a ideia que ela teve. Porque se ela vive numa sala onde só tem pessoas brancas, ah, não, mas eu não sou racista. Não, você está sendo racista. Porque você acaba não aproveitando simplesmente pela similaridade da cor. Então, esse é o mito da democracia racial. Né? E a gente pode dizer que a mortalidade, tem alguns gráficos aqui, olha, que a mortalidade infantil ela é muito maior entre até crianças, né, de 5 anos, é muito maior entre negros do que entre brancos. Né? A gente pode dizer que os negros têm deixa eu ver, 4, 3, vai ter aqui 4 sétimos, né? 4 partes de 7 partes de negros, né? De 3 partes, que seria metade, de 7 daria 3,5, eles têm 4, tem 4 inteirinho, né? Além disso, a taxa de analfabetismo entre os negros ela é muito maior com pessoas negras do que brancas, né? Ela chega a ser o dobro da quantidade de brancos, né? Já a proporção de pessoas extremamente pobres, não há o que dizer. Os negros eles sempre vão aparecer disparados. Ainda há brancos extremamente pobres, mas os negros eles vão estar pelo menos 3 vezes mais do que os brancos. E a renda per capita é sempre maior do que a dos brancos é sempre maior do que a do negro. Geralmente o dobro do que realmente que todo mundo ganha. Então, quando a gente vê que as pessoas assumem as mesmas posições, mas ganhando menos, ou ganhando confiança menos, a gente acha que está tudo normal, esse é o mito da democracia racial. Então, por isso que quando a gente fala que é contra uma cota para negros, é perigoso, porque geralmente chega às escolas públicas pessoas que tiveram ensino particular, um ensino mais efetivo, né? mais, né? mais de terrorismo, né? Quem tem condições de pagar uma escola particular? Os brancos ou os negros? Tem negro que consegue pagar, mas na maioria, quando você chega numa escola particular, tem mais o quê? Brancos.
Então, por isso, é muito errado a gente pensar que você conta as cotas porque é desigual, já estou deixando eles numa posição de discriminação. Não, é início de tentar reparar esse conceito de que existe uma democracia racial. Basta vocês verem a ganhadora do Big Brother desse ano. Ela foi a única negra na turma dela se formando em medicina. Vanessa, está me escutando? Está me escutando? Eu estou me vendo. Ai, eu vi agora essa mensagem. Então, como é que a gente vai fazer para poder a trabalhar isso com com os nossos com os nossos alunos, né? A gente precisa daquelas políticas de ações afirmativas, né? Porque as políticas de ações afirmativas, elas trazem, são políticas públicas empreendidas pelo governo com o objetivo de corrigir paliativamente desigualdades raciais e, consequentemente, sociais, presentes na sociedade e acumuladas durante anos. Então, essas políticas públicas são meios que o governo abre para que haja assim, um mínimo de realmente de democracia racial, mas é um mínimo. Tanto que as cotas geralmente são 10 ou 20%, né, para negros, né, para afrodescendentes, né, não são só negros, né, são afrodescendentes. Né? E é só 20%, né, porque não metade, né, para poder ser igual. Né? Visam atribuir direitos iguais a grupos excluídos da sociedade, as chamadas minorias sociais. Então, nesse caso, a gente vai encontrar, por exemplo, em concurso público, algumas com vagas para negros. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, os concursos trazem vagas para negros e trazem vagas, geralmente, os concursos para PCDs, né? Pessoas portadoras de. Não, pessoas com deficiência, né? Por quê? Porque essas pessoas elas existem, né? Assim como os negros existem, elas também existem, e elas podem ser muito bem aproveitadas no mercado de trabalho. Né? Então, essas políticas, isso, né? Dá atribuir esses direitos iguais, né? Ou igualdades de direitos a essas minorias, ela é importante para poder mostrar, não, existe de fato negros na sociedade, né? Existe de fato PCDs na nossa sociedade. E o fato mais engraçado, né? Eu acho muito engraçado isso. Nossa, só a cota de 20%. A maioria da população do Brasil é negra. Né? E, além disso, adapta as oportunidades, tornando-as justas. Então, essas oportunidades são feitas de modo de equidade. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que seria essa equidade. Tem uma imagem aqui, que é a imagem que eu amo para poder mostrar o que é uma equidade. Então, a igualdade ela é diferente da equidade. A igualdade ela vai dar elementos para que todo mundo consiga ter acesso àquilo, né? A igualdade. Só que esses elementos podem ser desigual, dependendo do olho que se vê. Nessa imagem aqui da igualdade, a gente está vendo uma pessoa alta, um menino meio, né, tamanho mediano e um outro pequenininho. Então, a igualdade seria, para que eles pudessem ver, dar uma caixote para eles poderem ver o jogo de beisebol. Né? Aí, né? Então, cada um recebeu um caixote, eu fiz uma igualdade. Eles receberam cada um caixote. Só que no princípio da equidade, que é de fato dar as oportunidades mais justas para todos, ou seja, que todos possam ver, é que tanto o menino grande quanto o menino mediano e pequeno consiga ver. E nessa equação das três caixas, ela vai aparecer assim: o grande ele não precisa de caixa para ver o jogo de beisebol, né? Ele consegue visualizar. O mediano, ele realmente precisa de uma caixa para ver, mas só de uma. Então, para aquele que é menor, eu vou dar a caixa que seria do grande, para dar a mesma oportunidade de ele ver como o grande está vendo. Então, a equidade é dar as mesmas oportunidades, só que com necessidades distintas, que realmente equipare essas oportunidades.
Então, o sistema de cotas, né, eu acabei falando agora, ele é um privilégio para essas pessoas ou uma reparação? Ela, de fato, é uma reparação, né? Porque, por meio de movimentos sociais, a população afro-brasileira ele tem pressionado cada vez mais os órgãos governamentais em busca de sua inclusão na sociedade brasileira. É muito fácil vocês verem duas imagens de dois homens correndo, né? Cada uma com um homem correndo. Se você vê uma imagem de um homem branco correndo, ele está com pressa. Mas até mesmo para o negro, quando ele vê um homem negro correndo, ele roubou algo. Então, justamente uma reparação sim. E ainda é mínima, mínima, mínima. É uma equidade mínima. É mínima. Porque a gente sabe que a grande maioria dos negros eles não têm acesso ao ensino de qualidade, eles têm acesso ao ensino público. Mas do jeito como é feito o ensino público, ele não, de fato, não é de qualidade, com as salas superlotadas, né? O ensino de qualidade, ele pode, não é nem aquele terrorista da escola particular, é onde todo mundo consiga aprender de modo harmônico, né? Então, as cotas, elas são ações afirmativas, né? Porque elas visam auxiliar determinados grupos na concorrência com a população que não passou e não passa por processos de exclusão. Então, essas cotas, elas vão trazer, pelos mesmo que pequeno, uma oportunidade para essas pessoas que foram excluídas em determinado momento, né? E é muito importante que a gente defender sim isso. Eu não diria nem que devia ser como cota, devia ser metade mesmo. Não é? Somos brancos e negros e indígenas, então fica 33 para cada um. Essa é a composição do povo brasileiro. São de indígenas, negros e de brancos. E detalhe, detalhe, moreno não é moreno, é negro. Ou se a pessoa se achar que é branca, ela falar que é branca, é o que ela acha. Não existe moreno, não existe mulata, tá? Não existe mameluco, existe estupro. E isso foi praticado durante muitos anos na nossa sociedade, né? Quando ela era não só colônia, mas como também império. Okay? Gente, dúvidas? Dúvidas, contribuições? Querem falar algo? Peguei pesado com alguns temas, mas a questão da diversidade em relação racial, né, étnico-racial, é algo que a gente realmente precisa. Não importa a sua cor, não importa. Se você é humano, você tem que sim se rebelar contra isso, né? A gente precisa, não eu fiz até um curso que eu já aprendi que não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que combater esses elementos. E esses elementos racistas, elas são premiadas por toda a nossa vivência, seja através da linguagem, seja através de ações, de pensamentos, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, vou dizer, eu sou parte de uma minoria que é o LGBTQIA+, né? Quando eu vejo aquela foto, vou defender os gays lá, por exemplo, de vários candidatos, né, gays que são vereadores, candidatos a vereadores, aí você vai ver as fotos dele, é tudo que chamamos de gay padrão, que é aquele bombados de academia, brancos, né, tipo Alok, né, o mesmo corte de cabelo, né, e na mesma praia, geralmente, em Jurerê Internacional. Onde está a diversidade ali? Só porque tem gays? Não, ali não há diversidade. Então, a mesma coisa a gente tem que pensar em relação à raça. Né? Eu até acho errado falar raça, são pessoas. São pessoas. E para a gente realmente ser antirracista, a gente tem que integrar, sim, pessoas negras, porque elas são tão capazes ou até melhores, como conforme está lá no filme do Estrelas Além do Tempo, muito melhores do que pessoas brancas. Né? Ou ela pode ser tão boa quanto, né, para não ser excludente, né? Ela pode ser tão boa quanto, né? Tão boa quanto. Então, a gente não pode se fazer
comparações com relação à cor de pele ou até mesmo etnia. Eu comecei falando, por exemplo, dos nordestinos, né? E também tem a questão do preconceito, é baiano, né? Baiano, Paraíba, baiano, Paraíba, cabeça chata e mais, enfim, algumas outras que falam. A gente tem que eliminar, sim, essas falas xenofóbicas, essas falas racistas, né? Coisas que eu não falo, por exemplo, hoje. Eu não falo denegrir, porque a fala denegrir é preconceituosa. Eu não falo criado mudo, né? Denegrir é difamar, gente. Difamar, né? Eu não falo criado mudo, é mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Que mais que eu não falo? Hoje é dia de branco, né? A alma da pessoa é branca. Né? A coisa tá preta. Eu não falo a coisa tá preta, a coisa tá ruim. A coisa tá difícil, né? A situação tá difícil. Então, isso que a gente, só mesmo nessas coisas que a gente vai reparando, a gente vai já eliminando, de fato, o preconceito na sociedade, pelo menos começando com você. Porque quando você não usa, as pessoas do seu ao redor também não usam. Ok? Então, gente, basicamente é isso. Provavelmente a nossa videoaula vai ter duas partes, uma mais doida que a outra. Deixa eu ver se já chegou aqui. Não chegou. Ainda não chegou aqui. A parte 1. Ok? E é isso. Então, para vocês, para quem fez a prova, espero que tenha sido tudo muito bem. Semana que vem a gente volta com a aula 3 de Educação e Diversidade. Um beijo a todas vocês e tchau. Nossa, de novo, estou saindo sem me remover. Vamos lá, ver. Peraí.